Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e estou feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você a falar sobre um assunto importante: o auto-engano. Todos nós vivemos de maneira muito louca, nos enganando, achando que tudo que fazemos está muito bem, está tudo certo e que Deus não se entristece e que as coisas estão bem, estão tudo caminhando direitinho. Isso é um auto-engano que na maioria das vezes cometemos. O Paul Tripp escreve a respeito disso, a respeito desse auto-engano. E ele vai dizer assim: existe muito conhecimento a ser aprendido, mas a sabedoria é uma mercadoria rara. Por quê? Porque a sabedoria é uma das primeiras causalidades do pecado. É difícil de admitir, mas nada é mais verdadeiro. O pecado reduz todos nós a tolos. E é bem verdade, né? E a verdade é que não há vítima maior de nossa tolice do que nós mesmos. Você pode ver a evidência da tolice do pecado em quase toda a página da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vê pessoas sendo tolas ao cometer o pecado. Mas ele vai citar, por exemplo, Davi. Ele vai dizer que aquele pecado de Davi e Batseba é um trágico exemplo na história em que o pecado reduz a pessoa à tolice, né? E o próprio Davi vai falar isso no Salmo 51, verso número 6. É por isso que Davi diz: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Davi falando sobre Deus, né? Então assim, quando nós lemos a história do pecado de Davi com Batseba, é fácil a gente julgar e dizer assim: o que será que Davi estava pensando? Será que Davi pensou que ia escapar ileso dessa situação, dessa loucura que ele cometeu? Será que Davi se esqueceu completamente quem ele era? O que Davi pensou? Achou que Deus iria ficar parado olhando ele cometer aquelas atrocidades e nada iria fazer? Olha, mas o caso de Davi, ele não é um caso isolado, né? Nós vemos outros personagens bíblicos que também foram atingidos pela tolice do pecado. E olha, isso se aplica a você e a mim. Se olhar para você em coisas que você está fazendo neste momento, fez hoje, fez ontem, você vai se identificar com a tolice e também se perguntar: no que eu estava pensando quando fiz tal coisa? Será que eu pensei que isso não iria me afetar, não iria afetar minha família, não iria afetar a minha igreja, não iria afetar o meu trabalho, os meus estudos? Em que eu estava pensando? Será que eu achei que Deus iria ficar parado vendo-me cometer essas loucuras e não iria fazer nada? Aí o Paul Tripp vai dizer assim que a tolice, ela traz 4 aspectos que são significantes, né? Ela se parece que, ou seja, nós cometemos o engano do egocentrismo, nós cometemos também o engano da autoilusão, e nós cometemos também o engano da autossuficiência e, por fim, cometemos o engano da autojustificação. Ele vai dizer que fomos criados para viver por algo, alguém maior do que nós. E é de fato, fomos criados para a glória de Deus. Fomos feitos para viver com e para e pelo o nosso Deus, ou seja, expressarmos a glória de Deus. E não há lugar para o egocentrismo nisso. Ele vai falar que a autoilusão que nós temos é que somos todos muito bons em nos fazer sentir bem sobre o que Deus diz que é mal. Somos todos muito hábeis em remodelar o que fazemos de maneira que o que era errado não parece ser tão errado para nós. Nós temos uma habilidade nessa autoilusão, acharmos que aquilo não é tão pecado, acharmos que aquilo não é tão errado. Isso é uma autoilusão, porque se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Não é porque você está se autoiludindo que aquilo se torna legal. Um outro ponto que o Paul Tripp vai falar é o engano da autossuficiência. Nós todos pensamos de nós mesmos como mais independentes, capazes do que realmente somos. Nós fomos criados para ser independentes, autônomos ou autossuficientes. É isso que nós pensamos, mas isto é uma mentira, isto é um engano, é uma autoilusão novamente, porque nós não fomos criados para sermos independentes, nós não fomos criados para sermos autônomos e não fomos criados para ser autossuficientes. Nós fomos feitos para viver numa dependência humilde, adoradora e amorosa em relação a Deus. E é
em uma interdependência amorosa e humilde com relação aos outros que nós encontramos também paz e segurança. Mas nós somos reis em achar que somos autossuficientes. Um outro engano da tolice do pecado é fazer-nos nos sentirmos autos-justificados. Nós somos muito bons em nos auto-justificar, né? E aí usamos aí do engano da autojustificação. Por que não celebramos tanto a graça? Por que não estamos tão maravilhados com os maravilhosos dons que são nossos como filhos de Deus? Por que não vivemos com um profundo sentimento de necessidade aliado a um profundo sentimento de gratidão por cada necessidade ser satisfeita pela graça de Deus? O Paul Tripp vai dizer que a resposta é clara. Você nunca celebrará a graça tanto quanto deveria, enquanto pensar que você é mais justo do que você realmente é. E nós somos campeões nisso, né? Nós achamos que somos muito justos. E esse é um alto engano. É o engano da autojustificação. Nós precisamos romper com todas estas coisas. E é por isso que nós podemos declaradamente dizer: o pecado nos torna tolo. E aí, porque nós vivemos pecando, nós estamos enganados. E com certeza, quando Deus olha para nós, Ele percebe que nós estamos enganados, porque achamos que estamos bem e queremos parecer bem, mas ainda mergulhamos de cabeça no pecado e nos tornamos tolos. Que nessa manhã você possa avaliar e pensar sobre esta situação e não permitir ser enganado pelo pecado. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, faça-o e faça-nos perceber que nós não somos tão espertos assim. Nós somos, no mínimo, pecadores que se auto-enganam pensando que está tudo bem, mas não está tudo bem enquanto você não se arrepender, confessar e clamar pelo perdão que está em Cristo Jesus. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro e eu espero que nesse próximo encontro você não esteja tão enganado.